começando mais uma aula de história. E o nosso conteúdo de hoje, a nossa aula de hoje, vai ser uma continuidade do processo de independência, de revoluções e independência dentro das Américas, né? Quando nós falamos em processos de independência, de revoluções dentro do continente americano, nós vimos na aula passada a questão do processo de independência dos Estados Unidos da América, a divisão das 13 colônias, como que foi a chegada dos peregrinos, dos primeiros, colonos calvinistas, chegam ali na América do Norte, eles têm que começar uma vida de camponês, uma vida rural, do zero, Com o passar dos anos, os Estados Unidos, que ainda não era uma potência, ainda não era um país livre, independente da coroa inglesa, vai se estruturando, a indústria começa a chegar, as colônias do norte começam a se industrializar e investir cada vez mais na manufatura, em contrapartida as colônias do sul ainda mantêm um trabalho escravo, e as colônias do centro seguem mais ou menos a mesma linha que as colônias do norte, e aí vai haver uma guerra de secessão entre sul e norte. O que significa secessão? Guerra de secessão significa separação. Foi uma guerra separatista que separou mesmo, socialmente, economicamente e de certa forma até culturalmente o sul do centro e do norte. Muitos filmes abordam esse tema, tá? Vou colocar para vocês alguns deles aqui, tá? Em qualquer momento vai aparecer no vídeo, o nome dos fica do norte, onde fica ali os Estados Unidos da América, Nós vamos começar a observar que assim que os Estados Unidos se torna uma potência, potência ele é hoje, um país independente da sua coroa, que era a coroa inglesa, para quem ele teve que pagar muitos impostos, muitos tributos e sobretaxavam mais impostos ainda que a coroa inglesa fez, com os americanos. A negligência salutar passou a deixar de ser negligência salutar, a Inglaterra passa a deixar de negligenciar os Estados Unidos, e aí as coisas começam meio que se ajustar, e aí os Estados Unidos vão reivindicar seus direitos, passa pelo processo de revolução, e aí a dependência deles é declarada no 4 de julho, como nós vimos nas aulas passadas, na última aula. E aí, logo em seguida, o que acontece dentro dos países da América? Só na América do Norte que houve lutas, guerras, brigas, por conta de separação, de independência da coroa, mas a coroa não dava assistência para os países? Então, essa é uma questão que todo estudante deveria olhar com atenção. Quando nós estudamos o processo de colonização e de independência dos Estados Unidos, a gente escuta muito falar assim, geralmente a gente lê muito nos livros, que lá foi colônia de povoamento e que aqui, no restante da América Central, América do Sul, onde o Brasil se encontra, colônia de exploração. Nos Estados Unidos também teve exploração, muita. Olha o Sul, as colônias do Sul, aquilo lá era exploração gratuita, tá? Então, e a nossa colonização? Não foi povoamento, não, foi só exploração. Nós podemos abordar os dois temas, porém nós devemos avaliar e olhar com calma cada processo. Só que hoje eu não vou entrar no Brasil. Hoje eu quero que vocês prestem atenção ali, no quadro, não sei se está dando para vocês lerem, processo de independência. Está circulado ali, o Haiti. Sim, o Haiti. Hoje nós vamos falar como que se deu esse processo de independência no Haiti. E por que nós falamos do Haiti
separadamente e depois a gente vai enumerando outros países até chegar no Brasil, né? Porque o Haiti, ele se destaca pelo seguinte fato: foi o primeiro país a liderar o seu processo de independência com escravos. A população negra, a grande maioria eram negros, eles vão entrar mesmo nesse processo de revolução, de separação do vice-reino, né, da Espanha ou vice-reino da Prata, depende muito do contexto que vocês vão estar estudando, do livro, né? E aí eles vão começar a brigar para que se tornem um país independente. E é um processo de independência com muito sangue derramado, muita gente sofre nesse processo, muitos escravos e ex-escravos que lutam vão derramar, né, ter sangue derramado ou vão ter sangue nas mãos. E o Haiti vai ser um exemplo de primeira colônia que se revolta contra a coroa. No caso, quem era a coroa que comandava o Haiti era a coroa espanhola, tá? Estados Unidos, Inglaterra, coroa inglesa. Haiti, coroa espanhola. E Brasil, coroa portuguesa. Então nós temos aí Espanha, Inglaterra e Portugal. Esses três países da Europa, eles estão ali tentando manter suas colônias, porém os colonos não estão muito interessados em continuar sendo dependentes de suas coroas, não. Em continuar sendo dependentes de suas coroas, não. Eles querem liberdade. E aí o Haiti vai passar por esse processo. Nós vamos ver alguns nomes agora. Vai seguir no vídeo aqui para vocês, com algumas imagens, os nomes dos principais personagens e eu explicando junto com a imagem como que se deu esse processo, tá? Né, a nossa aula de revolução no Haiti. Vamos dar uma atenção aqui, ó, para esses papeizinhos aqui. A Revolução Haitiana. Esse pedacinho aqui é a ilha aonde um desenho geográfico da ilha onde se encontrava o Haiti, né? Se encontra o Haiti. O contexto é pré-revolução. A produção de mercadorias, matéria-prima, né? Consumidores, né? Produção de mercadorias para que as nações europeias consumissem em demais países, tinha interesse no lucro que a ilha produzia. E o que a ilha produzia? Muito açúcar. Então, o açúcar era o principal produto que os haitianos comercializavam. Uma coisa em questão que a gente tem que sempre se lembrar é que o Haiti, ele não foi apenas uma colônia da Espanha. Uma parte da ilha pertencia à França, mas quem descobriu, quem encontrou primeiro foi a Espanha, portanto a Espanha fixou lá, né, bateu o martelo e disse: é nosso, esse pedaço de terra, a colônia é nossa. Vocês franceses podem até explorar uma parte tal, mas a gente tem o domínio total sobre a colônia. Mas os franceses também usaram e muito a colônia. O movimento iluminista, que era contra o absolutismo e regimes representativos, né, e tinha como ideal libertário o mercantilismo dentro desse contexto, que através das grandes navegações e do mercantilismo, você poderia o quê? Você poderia negociar com outras nações. E aí, o movimento iluminista que ocorreu na Europa vai influenciar com grande força o processo de revolução no Haiti. Ideais de liberdade, igualdade, fraternidade vão ecoar pela ilha, principalmente porque nós temos uma parte da ilha com uma dominação da França, e a França foi responsável pela Revolução Francesa, né? A colonização do Haiti, ela se deu com Cristóvão Colombo na ilha de São Domingos. O que eles encontraram lá? Ouro. Então, para eles, era muito importante essa ilha.
A ilha foi tomada por espanhóis, o trabalho foi forçado através de indígenas e um grande intenso, um intenso tráfico negreiro. Não se esqueçam que a abolição ainda estava longe, foi uma revolta liderada por escravos. As áreas disputadas entre as nações europeias eram de domínio francês, como eu já falei, porém a Espanha também tinha interesse lá. E nós vamos ver também que os Estados Unidos da América vão tentar chegar lá, né, e também tomar conta de uma parte da ilha. A questão de que forma o iluminismo influenciou a Revolução Haitiana? Vamos tentar descobrir como e porquê, né, de que forma. Nós vamos ver nesse tópico 2, que eu chamo de aula 2, as tensões em São Domingos, o que estava acontecendo. Em 89, houve a Revolução Francesa, 2% das colônias possuía maior mercado, né, e também intenso tráfico negreiro, ou seja, meio milhão de escravos, né, já estava ali habitando a ilha, sendo transportado para a ilha. Então, o escravo era uma mercadoria, né? É uma coisa muito pesada a gente olhar para isso sem indiferença, né? Com indiferença. A gente tem que ter um certo olhar mais tranquilo, delicado e com atenção. Aqui nós temos brancos ricos, brancos pobres. No meio dessas duas, digamos assim, elites, entre aspas, né, nós vamos ter os escravos que tinham interesses em que se libertarem, ser livres, tanto dos franceses, que dominavam uma parte da ilha, quanto dos espanhóis, que dominavam outra parte. Esses escravos vão revolucionar e o Haiti tem esse destaque por isso também, tá bom? A mobilização pela independência do Haiti. Os brancos ricos, mas os brancos pobres, vão fazer uma perseguição contra os mulatos. Então a questão da cor da pele para eles era algo muito forte. O preconceito já existia no Haiti, mesmo o Haiti sendo praticamente negro. O levante revolucionário, mulatos. Os mulatos se levantam contra brancos, contra negros e contra uma elite dominante branca. Vai haver uma falha nessa revolução. Prestem atenção nesse nome aqui, Toussaint Louverture, né? Ele vai ser um ex-escravo que vai liderar, vai promover uma liderança para que o processo de libertação ocorra no Haiti. E aí os escravos, liderados por Toussaint Louverture, não sei se é assim que pronuncia, vamos aprender, o bacana do vídeo aula é isso, né? Então o líder Toussaint, ele vai, né, na sua condição de ex-escravo, convocar os escravos para que lutem pela sua independência e promovam uma revolução no Haiti. Então nós temos uma liderança escrava. Ex-escravo, gente, ele ainda tinha muitas marcas em si de um escravo, né? Mas ele vai tomar a frente do processo de revolução. Temos então aqui, ó, o símbolo de libertação, as correntes brilhantes sendo arrancadas, né? Quebrados ao meio, muito forte. Agora nós vamos ver a destruição da estrutura escravocrata, inspiração nos radicais franceses de igualdade, liberdade e fraternidade. Quais foram as consequências? Represálias externas e o bloqueio napoleônico. O Brasil estava passando também por um processo de agitação onde, né, a nossa independência estava a caminho. E nós vamos ter fortes influências aqui no Brasil também. Questão: o que caracteriza a Revolução do Haiti como única? Isso é para vocês responderem, tá? As
repercussões da Revolução no Brasil. O Haiti, o segundo país da América a proclamar a independência. O primeiro foi os Estados Unidos da América. Medo de esperança seria, né, algo forte entre eles. Né? O Brasil teria medo de esperança? Vamos colocar essa questão aí. Terrível contra a ordem vigente, acusações de haitianismo. Muitos aqui no Brasil que lutaram pelo ideal também de independência do nosso país, aqui no Brasil, apesar de estarmos falando do Haiti, vão começar a acusar essas pessoas chamadas republicanas, né? Dizendo que estão tomados pelo movimento do haitianismo. Isso foi positivo, pois nós vamos ter uma soberania, intervenção e progresso ao longo dos anos aqui no Brasil, graças à Revolução do Haiti, que vai influenciar o nosso país. O processo de independência do nosso país, que ainda não era independente. E aí, um dos modelos políticos mais lembrados foi a ameaça à monarquia. Esfria a memória disso e nós temos um grande medo aqui no Brasil de se tirar a monarquia. Então, o nosso processo de revolução vai demorar um pouquinho mais. Enquanto o Haiti já era o segundo da América a ser livre, o nosso vai demorar. No Brasil, nós vamos ter alguns levantes. Revolta dos malês, que será um pequeno Haiti no Brasil, mas nós vamos ver isso na próxima aula com calma, tá? E nós vamos ter o próximo levante, ou revolta dos malês, ou levante dos malês, porque foi liderado por escravos, tá bom? O Brasil vai ter também sua pequena revolta haitiana particular, com influência do Haiti, né, ali, particular. Lembrando que esses ideais de revolução, gente, começa desde lá do iluminismo. E a questão para a gente fechar, de que forma notamos as consequências da escravidão no Brasil nos dias de hoje? Então, conforme nós acabamos de visualizar, né, nessas imagens, nós podemos ver os líderes, né, que fizeram a diferença no Haiti e que, de certa forma, vão influenciar os outros países. Lembra que eu falei para vocês, em umas aulas passadas, que não sei se foi para essa turma ou se foi para alguma outra turma, mas se quando a América... Observe esse mapa que vai entrar aqui agora. Quando a América, ela entra nesse processo, quando eu falo América, América do Norte, América Central, América do Sul, de independência, vocês já viram um grupo, né, uma caixinha de dominó? Já experimentaram brincar assim quando criança? Eu fazia isso direto. Colocava um dominó em pezinho do lado do outro, depois empurrava um. Mas quando um peteleque um ia caindo um atrás do outro. É o que vai acontecer ali, ó. Observa o quadro ali atrás. Nós temos o Haiti, Venezuela, Argentina, Paraguai, México, Cuba e o Brasil. Nós vamos ver o processo de dependência desses países. Porém, o Brasil nós vamos ver separado. Por isso que eu falei, próxima aula. Talvez vocês não estejam conseguindo visualizar. Próxima aula nós vamos estar falando sobre o Brasil. Então hoje nós vamos dar atenção para os demais países, além do Haiti, porque o Haiti nós acabamos de ver, né? Então, vamos para o quadro comigo, né? O quadro é vida.